Olá, curiosos! Eu sou a Elis Ramos da Cruz, a vossa curiosa sénior, e este é o Livrocast. Aqui nós conversamos sobre um livro que te vai fazer rir, chorar e, acima de tudo, aprender. E eu digo, eu leio, tu lês e nós conversamos. Espero que seja um livro interessante para vocês, tanto quanto foi para mim. Porque se te interessas por finanças pessoais, vais adorar o episódio de hoje, acredita. Uma pessoa melhor é muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Por isso, fica aqui até o final. Hoje nós vamos estar a conversar sobre o meu livro do mês de abril, que foi um livro sobre finanças pessoais e um dos mais comentados dos últimos tempos. Desde o tempo de Pai Rico e Pai Pobre, eu acho que não se falou tanto de um livro sobre finanças pessoais como este livro de agora. Já foi tema de TEDx, de podcasts, inclusive de várias lives. O livro que eu estou aqui a descrever é Psicologia do Dinheiro, escrito por Morgan Housel, acho que é assim que se lê. Tem 20 capítulos e dá-nos lições valiosas sobre dinheiro, baseado no nosso comportamento enquanto seres humanos. Com várias lições aqui que não falam apenas de finanças, mas também das pessoas em si. Daí o termo Psicologia do Dinheiro. A ideia central do livro está baseada no princípio de que o nosso sucesso financeiro tem muito mais a ver com o nosso comportamento enquanto pessoas do que com a nossa inteligência. Isso é bom, não é? Porque significa que não precisamos de ter a capacidade de Isaac Newton para sermos bem-sucedidos financeiramente. Eu acho que isso só por si já é um grande alívio e já torna bastante interessante aqui a nossa leitura. Ele diz também que as habilidades pessoais são mais importantes que o lado técnico do dinheiro, sendo que, ao longo do livro, nós vemos aqui vários relatos verídicos que comprovam exatamente isso. Dizer que o que há de maravilhoso nos livros é que cada pessoa tem uma perspectiva, cada pessoa tem um insight diferente. Como eu digo sempre, cada livro é um livro e cada leitor é um leitor. Eu vou partilhar com vocês algumas das minhas lições ou aquilo que eu aprendi, ou os meus insights, como nós gostamos de dizer, e cada pessoa vai ter a sua percepção, né? Mas é claro que eu vou querer também ouvir a vossa opinião do outro lado. Afinal, isso aqui não é uma conversa unilateral, não é um monólogo, mas sim um diálogo, onde eu também quero ouvir as vossas opiniões. Então, passando para os meus insights, logo no primeiro capítulo, eu já achei super interessante e com um tema um título assim que capta logo a nossa atenção, Ninguém é Louco. Esse é o título do primeiro capítulo, onde o escritor diz-nos que certas decisões que nós tomamos ou que os outros tomam, às vezes nos parecem irracionais. Isso olhando na perspectiva em que nós questionamos as pessoas, mas por que o Francisco não poupa dinheiro? Recebe tão bem, tem negócios, por que ele não poupa? Por que o Luís, por exemplo, não poupa, não tem dinheiro no banco, ou tem dinheiro do banco, mas não investe em nada, fica só aí dinheiro parado na conta? Por que a Maria ganha tanto dinheiro, mas vive abaixo das suas necessidades? Ela não se mima com um carro fixe, não se mima com uma viagem, não se mima com uma peruca daquelas mesmo bem XPTO, vive como se tivesse um salário muito baixo. Nós julgamos muitas vezes as outras pessoas sem analisar o contexto e muitas vezes sem perceber o valor emocional que cada pessoa dá ao dinheiro, porque cada pessoa dá um valor diferente ao dinheiro, por isso é que cada pessoa gera o seu dinheiro de forma diferente. Muitas vezes nós queremos dar o conselho que achamos que é o ideal para aquela pessoa sem perceber realmente por que é que ela age da forma que ela age. Achamos que é simplesmente falta de inteligência, achamos que é simplesmente querer aparecer, ou é porque é mão de vaca, como muitas vezes nós gostamos de apelidar as pessoas, mas não percebemos de facto o que é que passa na cabeça daquela pessoa. Ele pode ter uma referência de dinheiro diferente da nossa, ele pode ter crescido num seio em que o dinheiro era visto como uma coisa negativa, ou então pode ter aquela percepção de que, eu vivo em Angola, onde a expectativa de vida é muito baixa, então para que poupar? Ou viver num país em que ele sabe que a reforma está garantida e dizer, não, sei que eu vou ter um X para a minha reforma, mas eu quero deixar de trabalhar, por exemplo, aos 35. Cada pessoa dá um valor diferente ao dinheiro. E por isso é que o escritor diz muito bem
ninguém é louco. Nós temos é que perceber porque é que as pessoas agem da forma que elas agem. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Porque ele diz que com isto tudo, né, ou o que ele tenta passar aqui, é que não é a inteligência muitas vezes que vai definir se a pessoa é bem-sucedida ou não. Há outros fatores associados. E neste contexto de outros fatores associados, nós vamos para outro capítulo que é sorte e sucesso. Aqui o ponto pertinente levantado é que diz que, em regra geral, quando nós encontramos alguém bem-sucedido, nós associamos logo, fazemos aquela matemática rápida, essa pessoa deve trabalhar horas a fio, essa pessoa nem sequer deve dormir só 2 horas por dia, se dormir, essa pessoa não deve ter família, ou então não tem tempo para a família, porque até no domingo ou sábado está a trabalhar. Por isso é que essa pessoa é bem-sucedida. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Porque raras vezes nós mencionamos o lado B da equação, o lado B da história. Ou seja, o sucesso está muitas vezes associado sim ao trabalho árduo, mas nem toda a gente começa no mesmo ponto de partida. E aqui há um exemplo muito claro, que é o exemplo de Bill Gates, onde o escritor diz que o facto de ele ter estudado numa das poucas escolas particulares da elite americana com computadores na época, atenção, não havia computadores em várias escolas dos Estados Unidos, mas nesta escola em particular existiam computadores. E o facto de existirem computadores no ano em que Bill Gates estava a estudar nesta escola em particular, alteraram drasticamente o seu futuro, transformando-o no homem por detrás da Microsoft que nós conhecemos hoje. Nós vamos atribuir simplesmente o sucesso de Bill Gates a várias horas de trabalho árduo? Podemos dizer que sim, mas não podemos descurar do fator sorte, de ele ter estudado numa escola onde abriu a porta para essa possibilidade, que é aquilo que nós conhecemos a Microsoft hoje. Há também um conselho muito pertinente ainda neste capítulo sobre a formação. Também usado como exemplo, Bill Gates, muitas vezes nós usamos aquela frase de que a educação formal nos dias que correm já não é assim tão importante. Mas mais uma vez vale frisar que nem toda a gente começa do mesmo ponto de partida. Bill Gates, apesar de não ter terminado a sua universidade, ele não vem de uma família pobre. Portanto, as suas preocupações eram muito diferentes das nossas preocupações. E não nos devemos esquecer que nós estamos numa sociedade muito diferente em termos de classes sociais e que a educação muitas vezes é a porta de entrada para uma vida diferente de todos os familiares que nós temos à nossa volta. E que às vezes o canudo significa a passagem da parte A para a parte B. A educação muitas vezes é aquela porta que vai fazer com que uma família também se sinta motivada a estudar, ou que a pessoa que se formou e consegue um emprego seja a primeira pessoa a poder ajudar os outros membros da família. Portanto, não devemos olhar para a educação formal como algo desnecessário, mas analisar o contexto e ir um bocadinho mais a fundo quando tentamos usar como exemplo certas pessoas como Bill Gates, como Mark Zuckerberg e várias outras pessoas. Há também um outro exemplo muito interessante que é o do Warren Buffett, não necessariamente sobre a sua educação, mas o tempo que ele demorou a tornar-se a pessoa bem-sucedida que é hoje. Foram precisos vários investimentos até ele conseguir chegar ao nível em que está, mas muitas vezes nós olhamos para a carreira do Warren Buffett como, vamos assim dizer, os últimos 10, 15 anos. Mas até chegar onde está, foram precisos muitos erros e acertos. Pensem nisso, curiosos. Pensem nisso. Um outro capítulo também interessante e que também traz aqui uma grande lição é sobre a ganância. Nós vemos como exemplo várias pessoas que tinham muito dinheiro, mas que para elas nunca era suficiente. É neste contexto que ele fala sobre ganância. E fruto desta necessidade de ter cada dia mais e mais, de tentar provar às pessoas que podiam, que deviam e que eram os manda-chuvas, meteram-se em esquemas e perderam tudo, inclusive a sua liberdade e a sua paz. A satisfação de ter o suficiente e não a expectativa constante de quero mais e mais e mais
é o ponto de equilíbrio que nós devemos procurar. É claro que devemos sonhar e sonhar grande. Eu sou muito a favor de sonhar grande, de termos planos, como se costuma dizer, aim for the stars, em inglês, eu adoro essa frase, mas devemos sempre encontrar um ponto de equilíbrio entre aquilo que nos satisfaz e que permite-nos ter a liberdade que nós sonhamos, de estar onde quisermos, com quem quisermos e onde quisermos e poder ajudar as pessoas à nossa volta e não confundir com a necessidade desesperada de ter mais e mais, que acaba por se transformar em ganância. Por isso é importante refletir sobre o nosso ponto de equilíbrio e mais uma vez reforçando que a satisfação é diferente para mim e a satisfação é diferente para ti. Cada pessoa tem a sua percepção. Sobre liberdade, nem sempre o dinheiro irá compensar o trabalho que nós empregamos. E a maior forma de liberdade é acordar e escolher o que fazer naquele dia, como quiser, onde quiser e com quem quiser, mais uma vez. Portanto, se tu quiseres ou considerares que a liberdade é deixar o teu emprego, começares a tua vida de forma independente, como trabalhador independente, isto é o que significa a liberdade para ti. Mas para outra pessoa, a liberdade pode ser o simples facto de sentir-se bem no emprego em que está, poder fazer coisas que agregam valor à sua vida, diretamente à vida dos outros, ou até a liberdade de não ter que se preocupar como é que vai ter o salário no final do mês, como é que vai pagar o seguro de saúde, porque existe uma entidade empregadora por detrás que cuida dessas coisas. Resumindo, cada um deve definir o que é a liberdade para si. E mais uma vez aqui há um ponto que eu quero reforçar, que é dito também aqui no livro. A verdadeira riqueza não é que nós vemos. E quando nós falamos às vezes em $1 milhão, por exemplo, na maior parte das vezes nós estamos a pensar no que é que nós vamos comprar, onde é que nós vamos gastar aquele $1 milhão. Mas de facto ser rico é ter um patrimônio e ter ativos a partir de um determinado valor e ter flexibilidade. É depender ou não de um determinado salário, é expandir os investimentos e não ter todos os ovos no mesmo cesto. Como é que nós vamos fazer isso? Existem várias formas. Existe, por exemplo, os investimentos, nós já falamos, existe investimento não só em ações, mas investimento em outras empresas, investimentos em imobiliários, porque quando se fala de ser empreendedor, nós associamos sempre a ter uma empresa, não é? Mas tu podes ser bem sucedido sem necessariamente criar uma empresa. Podes ter investimentos em várias áreas. E isto faz parte, no final do dia, vai fazer parte ou vai compor então o património. É aquilo que nós sabemos que temos em ativo, sem necessariamente influenciar o que nós temos para poder gastar no dia a dia. Eu sei que o livro tem muitos mais insights, mas é para deixar aqui essa pitada de curiosidade para vocês também lerem o livro e partilharem aqui aquilo que foram os vossos principais aprendizados. Eu leio, vocês leem e nós conversamos. Temos uma conversa sobre aquilo que vamos aprendendo, sobre as lições que vamos tirando de cada livro que lemos. Vale relembrar, mais uma vez, que cada um é como é. Nem sempre o investimento que funciona para mim vai funcionar para ti e está tudo bem. No final, devemos todos ser otimistas, porque tudo é temporário e passageiro. E é nas situações de maior necessidade onde surgem as maiores invenções. Como se costuma dizer, a necessidade aguça a nossa inteligência. Espero que esse livro vos faça refletir e vos faça pensar de uma forma um bocadinho diferente sobre dinheiro. Eu foquei-me muito nas lições sobre comportamentos e aquilo que foram os maiores aprendizados e notas que me fizeram pensar de forma diferente no livro. Mas é como eu disse, ao longo de 20 capítulos, cada pessoa vai tirar a lição que mais se adequar à sua forma de pensar e de ver as coisas. Cada leitor é um leitor, cada livro é um livro. E por fim, vale relembrar que
Um livro pode não mudar a tua vida, mas de certeza que vai torná-la mais agradável, que vai dar-te mais conhecimento e vai ajudar a melhorar as tuas decisões porque tu vais ter mais informação. E é isso, curiosos. Eu estou com vocês no próximo episódio. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, da mesma forma que eu gostei de gravá-lo para vocês. Lembrem-se sempre que cada página lida é uma vitória e até o próximo episódio.